continuação da série A Entrega. Sobrevivi à entrega do Dia dos Namorados. Ele veio me buscar mesmo assim. 3 dias após o incidente na Horizon Arms, minha perna ainda parecia não me pertencer. Não de uma forma dramática, nada de membro fantasma. Apenas a realidade simples e irritante da cicatrização, pele repuxada, hematomas profundos, os grampos repuxando quando eu me levantava muito rápido, aquela ardência quando o sangue voltava a circular depois de eu ter ficado sentado. O médico tinha me alertado sobre o risco de infecção como se já tivesse visto 100 caras ignorarem e voltarem piores. Eu não ignorei. Mantive limpo. Mantive enfaixado. Tomei os antibióticos conforme a prescrição. Fiz tudo o que se deve fazer quando se aprende da pior maneira que um corredor pode ser perigoso. Eu também fiz o que não se deve fazer. Repeti a cena várias vezes até que a memória parecesse desgastada. A entrega. O grunhido do porco. A máscara. O zumbido que permaneceu calmo enquanto eu sangrava até quase a morte. A placa. A notificação de pré-visualização que não existia em lugar nenhum no meu celular depois que eu toquei nela. A detetive Ramos foi muito sincera comigo. Ela me disse para não voltar. Ela me disse para parar de aceitar trabalhos anônimos. Ela me disse para ligar se algo mudasse. Ela também me disse algo que eu não gostei de ouvir porque sou muito parecido com um aviso que você dá a alguém pouco antes de perdê-la. Ele sempre arruma um jeito de fazer contato. Ele não gosta de ser esquecido. Quem é ele? Um suspeito. Um padrão. Ainda não posso lhe dar um nome. O que isso significa? Significa que tivemos corpos que se encaixam no tema. Tivemos sobreviventes que não quiseram testemunhar, pessoas que desapareceram antes que pudéssemos falar com elas, e um prédio cheio de pontos cegos pelos quais a cidade se recusa a assumir a responsabilidade. Significa que estivemos perseguindo fumaça. O primeiro dia foi normal, sem incidentes bizarros. No segundo dia, encontrei o primeiro cartão colado com fita adesiva na janela do meu quarto. Era um cartão de Dia dos Namorados barato. Daqueles que se compram em pacotes de 32 para as crianças distribuírem na escola primária. Vermelho vivo. Corações de desenho animado. Um trocadilho bobo na frente. No início, não li. Apenas fiquei olhando através do vidro, por dentro, como se pudesse se mover. A fita era fita adesiva transparente para embalagens, pressionada com força. Quem a colocou alisou-a com a palma da mão. Minha janela dá para o estacionamento. Há um poste de luz lá fora que deixa tudo com um tom levemente amarelado depois que escurece. Eu conseguia ver meu próprio reflexo no cartão. Meu rosto parecia cansado. Meus olhos pareciam estranhos. Retirei o cartão com a ponta dos dedos. Minhas mãos tremiam. Isso me irritava, porque eu repetia para mim mesmo que eu não era aquele cara, o que se assusta com papel. Mas meu corpo não ligava para minhas opiniões. Meu corpo se lembrava do corredor. Se lembrava do sangue no concreto. Se lembrava de como o zumbido parava quando eu avançava. Dentro do cartão, com um marcador preto grosso. Meu namorado. Sem assinatura. Sem piada. Sem carinha sorridente. Liguei para Ramos. O tom dela não mudou quando eu contei. Esse foi o primeiro indício de que ela já tinha visto isso antes. Não toque nisso com as mãos nuas. Eu já fiz isso. Lave as mãos, sabão e água quente. Depois, coloque o cartão em um saco ou envelope. Não lamba nada. Não jogue fora. Por quê? Perguntei. Houve uma pausa, como se ela estivesse ponderando quanto deveria me contar por telefone. Tivemos alguns incidentes em que as pessoas tocaram em algo e ficaram sonolentas. Disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. Pode ser coincidência, podem ser produtos químicos baratos, pode não ser nada, mas eu não arrisco com o pode. Com sono. Encarei minha mão. Parecia normal. Mas não estava normal. Sentia como se minha pele estivesse formigando. Mais tarde, chegou um policial. Ele pegou o cartão como se fosse uma prova, porque era. Perguntou-me se eu tinha inimigos. Respondi que não era importante o suficiente para ter inimigos. Naquela noite, dormi com o celular conectado à tomada, as luzes acesas e uma cadeira de cozinha encaixada embaixo da maçaneta da porta, como se eu fosse uma criança sozinha em casa, com medo até dos móveis. Na manhã seguinte, havia outro cartão. Não na minha janela. Debaixo da minha porta da frente. Tinha sido inserido com cuidado, sem estar dobrado ou rasgado. Como se quem o tivesse feito quisesse que eu o visse intacto.
Este não era um cartão infantil. Era de papel mais grosso e brilhante. Na frente, 2 porquinhos com roupinhas infantis de mãos dadas dentro de uma moldura em forma de coração. Senti um frio na barriga. Por dentro, a mesma caneta preta. Breve. Ninguém no meu prédio tinha visto nada. Essa foi a parte que me fez sentir estúpido. Perguntei à minha vizinha do andar de baixo, a senhora Lowell, se ela tinha ouvido alguém no corredor durante a noite. Ela é aposentada e acorda com o menor ruído. Ela olha para as pessoas como se estivesse tentando decidir do que elas são feitas. Querido, não ouvi nada. Perguntei ao cara sentado à minha frente, Trevor, se ele tinha ficado acordado até tarde. Trevor sempre tem um leve cheiro de líquido de cigarro eletrônico e comida requentada no micro-ondas. Comecei a trabalhar às 6. Às 10 já estou dormindo, cara. Por quê? Eu disse a ele que alguém estava mexendo na minha porta. Ele piscou, como se não quisesse se envolver em nada que pudesse exigir que ele falasse com a polícia. Talvez sejam só as crianças aprontando. Disse ele, e imediatamente pareceu aliviado por ter encontrado uma explicação que não envolvia esforço. Crianças não colam cartões em uma janela na altura do peito e alisa a fita como se estivessem selando um pacote. Ramos aumentou o patrulhamento. Foi o que ela me disse. Algumas viaturas fizeram rondas. Uma delas estacionou um pouco mais adiante na quadra. Ela me disse para manter as cortinas fechadas. Ela me disse para parar de atender números desconhecidos. Ela me disse para instalar uma câmera dentro do meu apartamento, se possível. Fiz a versão mais barata disso. Coloquei meu celular em uma estante certa noite, com a câmera apontada para a porta, conectado à tomada para não descarregar, com a tela escura, na esperança de que flagrasse alguma coisa. Às 2h13 da manhã, o telefone parou de gravar. Nenhuma mensagem de erro. Nenhum aviso de pouco espaço de armazenamento. Simplesmente parou como se alguém tivesse clicado em parar. Quando tentei reproduzir a gravação, a última coisa que apareceu foi o corredor embaixo da minha porta, silencioso, e depois um borrão, como se meu celular tivesse sido derrubado. Depois disso, nada. Uma tela preta e o cronômetro continuando a contar, como se estivesse gravando a escuridão. Ramos não ficou impressionada. Não porque ela não acreditasse em mim, mas porque combinava. Metade das pessoas com quem conversamos diz que os aparelhos eletrônicos fazem coisas estranhas perto deles. Algumas estão mentindo, algumas estão com medo, algumas não estão erradas. No quarto dia, encontrei um cartão colado com fita adesiva na parte externa da janela da minha cozinha. Desta vez não foi no quarto. Foi de um ângulo diferente. Como se alguém quisesse que eu soubesse que podia alcançar qualquer lado meu que desejasse. Naquela noite, deixei a TV ligada em volume baixo. Nem sequer assisti. Só precisava de algum ruído que não fossem os meus pensamentos. Adormeci no sofá por volta da meia-noite, com um cobertor cobrindo metade das pernas, o celular no peito e a muleta encostada na mesa de centro. Lembro-me de ter pensado, pouco antes de pegar no sono, que meu apartamento parecia silencioso demais para um prédio cheio de gente. Acordei porque minha boca tinha gosto de, como costuma se dizer, cabo de guarda-chuva. Demorei um segundo para perceber que estava acordado. Como se tivesse sido arrancado do sono muito rapidamente e meu cérebro não tivesse conseguido processar. Minha língua parecia grossa. Meus membros estavam pesados, como acontece depois de tomar remédio para resfriado ou algumas cervejas quando não se deveria. A primeira coisa que notei foi o ar. Não é o ar do meu apartamento. Meu apartamento cheira a detergente, carpete velho e um leve cheiro de queimado da minha torradeira, porque sempre a deixo muito quente. Este ar cheirava a carpete mofado, concreto frio e aquele leve toque adocicado no fundo. A mesma doçura característica da Horizon Arms. Sentei-me rápido demais e minha perna letejou. Meu corpo tentou acompanhar o movimento em pânico e eu tive que me contrair com força para não gritar. Estava escuro, mas não completamente escuro. Havia um fraco brilho vermelho em algum lugar, e depois que meus olhos se ajustaram, vi o que era, uma placa de saída no final de um corredor. Um corredor. Não é a minha sala de estar. Não é a minha cozinha. Um corredor com carpete sujo e portas em ambos os lados. Eu estava deitado de costas naquele tapete, como se alguém tivesse me deixado cair. Ali. Meu coração começou a disparar, e por uma fração de segundo tive a esperança de que aquilo fosse um pesadelo. Que eu tivesse adormecido assistindo à TV e meu cérebro estivesse fazendo o que cérebros fazem quando estão com medo. Então, senti o cheiro novamente. A nota metálica. O cheiro de aromatizador de ambiente antigo. A memória impregnada no aroma.
Meu estômago gelou. Horizon Arms. Apoiei-me nos cotovelos. Minhas mãos tremiam tanto que as palmas deslizavam nas fibras do tapete. Minha boca estava seca. Minha garganta estava irritada. Tentei me levantar e quase caí. Minha perna esquerda não queria suportar peso. Os grampos já tinham sido retirados, mas a ferida ainda estava cicatrizando e o músculo não confiava em nada. Alguém me moveu. Alguém me carregou. Minha perna foi tratada como bagagem. Olhei para mim mesmo. A mesma camisa em que eu tinha adormecido. A mesma calça jeans. Sem sapatos. Minhas meias estavam sujas agora. Meu celular tinha sumido. Minha carteira tinha sumido. Sem muleta. Meu pensamento foi direto para as cartas. A fita. No que a detetive Ramos falou. Lembrei-me de ter retirado o primeiro cartão da minha janela com as mãos nuas e de ter pensado que era apenas papel. Engoli em seco, forçando minha respiração a diminuir o ritmo. O pânico mata rapidinho. Isso não é uma frase motivacional. É a pura verdade. Se eu começasse a correr às cegas, eu cairia. Se eu caísse, eu sangraria. Se eu sangrasse, eu ficaria preso. Eu ouvi. Nenhuma voz. Nenhum passo. Nenhum rádio. Nenhuma sirene. Apenas o prédio se acomodando, um som fraco, e minha própria respiração alta demais. Me levantei com esforço e me encostei na parede. O corredor parecia o 12º andar. A mesma placa vermelha fraca de saída. As mesmas portas. O mesmo carpete. A mesma falta de luz natural. Mas era difícil ter certeza. Os prédios se repetem. É assim que são construídos. Mancando, fui até a porta mais próxima e tentei girar a maçaneta. Trancado. O próximo. Trancado. O terceiro. Abriu. A porta abriu para dentro com um leve rangido, e um cheiro insuportável escapou, cheiro de apartamento velho, água parada, mofo, algo morto há muito tempo. O quarto estava escuro. Apalpei a parede até que minha mão encontrou o interruptor de luz. Nada aconteceu. É claro que não. Mesmo assim, entrei. O chão estava irregular e cheio de detritos. Movimentei-me lentamente, tateando com os pés. Meus olhos se ajustaram o suficiente para distinguir algumas formas, uma bancada de cozinha, uma pia cheia de algo preto e seco, armários abertos. Uma sala de estar com um espaço vazio onde talvez houvesse um sofá, e uma mancha na parede, como se algo tivesse queimado ali. Eu não estava em busca de conforto. Eu estava em busca de algo afiado. Uma arma. Encontrei um banheiro. O espelho acima da pia estava rachado, uma teia de aranha de fraturas. O canto inferior já havia sido quebrado. Cacos estavam espalhados pela bancada. Eu me agachei e peguei o maior pedaço que consegui encontrar. Borda irregular. Afiado o suficiente para cortar. Coloquei-o no chão, agarrei a barra da minha camisa e rasguei. O tecido rasgou com um som alto demais para o silêncio. Enrolei o pano na base do fragmento, torcendo-o bem para criar uma aderência. Não era bonito. Não era estável. Mas me dava algo para assegurar que não cortaria minha palma na primeira vez que eu me movesse. Uma faca improvisada. Minhas mãos estavam tremendo tanto que precisei de um segundo para apertar e ter certeza de que ainda conseguia segurar. Saí mancando e fechei a porta do apartamento quase completamente, deixando-a entreaberta. Não porque achasse que isso me esconderia, mas porque uma porta totalmente aberta é um sinal. Uma fresta poderia, pelo menos, fazer alguém hesitar. Meu coração disparou na garganta. Eu não sabia onde estava. Não sabia a que distância ficava a escadaria. Não sabia se o corredor terminava num beco sem saída de um lado e era uma armadilha do outro. Então eu ouvi. Zumbindo. A princípio, era suave, tão tênue que pensei que pudesse ser o prédio se acomodando de alguma forma estranha. Então fica mais nítido, mais próximo. Uma melodia constante, calma, como a de alguém que sabe o que está fazendo. Recuei até a sombra da porta entreaberta, pressionando-me contra a parede dentro do apartamento. Segurei o caco de espelho junto ao peito, tentando não respirar ruidosamente. Passos suaves no tapete, sem pressa. Espiei pela fresta. A princípio, não vi nada. Apenas escuridão e um fraco brilho vermelho. Então ele apareceu. Alto. Magro. Moletom com capuz. Calça jeans. Botas. Máscara de porco.
A mesma borracha rosada, o mesmo focinho, os mesmos orifícios oculares pretos e brilhantes. Ele caminhava como se não tivesse medo de nada naquele prédio. Como se fosse o dono do ar. O zumbido não quebrou o ritmo. Ele passou pela minha porta sem olhar para ela, e por um segundo estúpido meu cérebro tentou agarrar-se a essa ideia. Como se talvez ele não soubesse onde eu estava. Então ele parou. Logo à porta. O zumbido continuou, agora mais baixo, como se ele estivesse cantarolando para si mesmo em vez de para o ar. Ele inclinou a cabeça. Lentamente, como se ele pudesse ouvir as batidas do meu coração através da parede. Apertei o fragmento com tanta força que o tecido rangeu. Se ele abrisse a porta, eu não teria como reagir. Ficaria presa entre o banheiro e a cozinha, sem saída. Minha mente ficou fria e lúcida de uma forma que não acontecia desde a primeira vez que o vi. Emboscada. Não porque eu fosse corajoso. Mas sim porque eu não tinha outras opções. Dei um passo em direção à porta, encostando o ombro na moldura. Posicionei os pés da melhor maneira possível com a perna. Mantive o corpo colado à parede para ficar fora de vista até o último segundo. O zumbido parou. O silêncio foi devastador. Então a porta começou a se abrir. Devagar. A fenda aumentou alguns centímetros. A luz não entrava porque não havia luz de verdade, apenas a tênue mancha vermelha da placa de saída. A máscara de porco apareceu na fresta. O focinho. As órbitas oculares vazias. No início, ele não fechou a porta completamente. Parou com ela entreaberta, como se estivesse me deixando decidir. Eu reagi. Saí das sombras num salto e empurrei o fragmento do espelho para frente com as duas mãos. O fragmento atingiu algo macio. A máscara. Não penetrou como carne. Raspou com força na borracha e prendeu na borda de um orifício para os olhos. Senti que enroscou. Dei um puxão, tentando empurrá-lo mais fundo. Ele reagiu rapidamente. Sua mão se ergueu de repente e agarrou meu pulso. Seu aperto era forte, surpreendentemente forte para alguém que parecia magro. O pânico gelado voltou a me atingir, aquele não era um cara normal de máscara fazendo uma pegadinha. Eu me contorci, tentando me libertar, e o fragmento do espelho escorregou, cortando a borda onde a máscara encontrava a pele. Por uma fração de segundo, vi pele de verdade sob a borracha. Pálida. Humana. Ele emitiu um som. Nem palavras. Nem um grito. Uma inspiração rápida e úmida, como uma surpresa. Então ele bateu a porta na minha cara. A borda atingiu meu ombro e me jogou para trás, dentro do apartamento. Uma dor aguda percorreu meu braço. Tropecei, minha perna machucada cedeu, e me apoiei no balcão com a mão livre. Ele interveio. O zumbido recomeçou imediatamente, como se ele não conseguisse evitar. Balancei o fragmento novamente, mirando mais para baixo, em direção à sua garganta. Ele inclinou-se para trás o suficiente para deixar passar, depois agarrou meu antebraço e torceu. Uma dor aguda e intensa percorreu meu cotovelo. O fragmento quase caiu. Segurei-o por reflexo. Ele me empurrou com força e eu bati na parede. Poeira se soltou da tinta e atingiu meu rosto. Tossi e meus olhos lacrimejaram. Eu não parei de me mover. Ataquei-o novamente, desta vez cortando em vez de esfaquear. O fragmento prendeu-se ao seu moletom e rasgou o tecido. Senti-o raspar algo por baixo. Ele não sangrou muito. Ou talvez eu simplesmente não consegui ver no escuro. Ele enfiou a mão no bolso do seu casaco com capuz. Meu estômago deu um nó. Desferi outro golpe, e ele bloqueou com o antebraço como se não se importasse em se cortar. O fragmento penetrou no tecido e talvez na pele. Então ele retirou a mão. Uma faca. Não é uma faca de cozinha. Não é um canivete. Uma lâmina fina, mais comprida que a minha mão, com um cabo escuro. Feita para esfaquear. Ele a manteve baixa, relaxado. O zumbido continuou. Recuei, com o peito a arfar. Eu não quero isso, eu disse. Minha voz soava fraca até para mim mesmo. Eu entreguei o pacote. Eu fiz o que você queria. Ele inclinou a cabeça novamente. Então ele deu um passo à frente. Eu parti para cima dele, porque se ele pudesse escolher a distância, eu estaria morto. Joguei todo o meu peso no golpe, com a perna machucada e tudo, e me choquei contra ele com o ombro primeiro. Ele cambaleou para trás, dando um passo. Empurrei o fragmento em direção ao pescoço dele novamente. Dessa vez, o impacto foi forte.
Não profundo, mas o suficiente para que eu o sentisse deslizar por baixo da borda da máscara e arranhar a pele. Ele se afastou bruscamente com um movimento repentino, e por um segundo a máscara se deslocou. Vi parte da boca dele. Lábios contraídos, não por medo, mas por concentração. Ele não emitiu nenhum som. Ele simplesmente enfiou a faca na minha direção. Virei-me bruscamente e senti a lâmina agarrar na minha camisa, deslizando em seguida. Se eu tivesse sido meio segundo mais lento, teriam sido as minhas costelas. Lutamos como dois animais num espaço pequeno. Sem coreografia. Sem movimentos precisos. Só agarrando, empurrando e tentando manter o objeto pontiagudo longe das partes íntimas. Minha perna cedeu novamente e eu caí de joelhos. Ele aproveitou a oportunidade imediatamente. Ele chutou minha perna machucada. A dor foi tão intensa que vi estrelas. Gritei, e o som ecoou pelas paredes nuas. Ele interveio para terminar o serviço. Lancei o fragmento para cima às cegas. O golpe atingiu sua máscara novamente, desta vez, penetrou na borracha perto do focinho. O fragmento arrancou um pedaço. A máscara de porco rachou. Ele recuou bruscamente, e a mão que segurava a faca desceu em um movimento rente à pele. Agarrei seu pulso. Meus dedos se fecharam em torno dele, ambas as mãos, e eu apertei como se minha vida dependesse disso. Ele tentou se soltar, mas eu o segurei. O zumbido parou, finalmente, como se exigisse muita concentração para mantê-lo. Sua mão que segurava a faca tremia. A lâmina pairava a centímetros do meu estômago. Empurrei-o com o ombro e o fiz recuar. Nos chocamos contra alguma coisa, talvez a estrutura de uma mesa, talvez uma cadeira quebrada, e ela se partiu sob o nosso peso. Consegui me levantar, por pouco. Estávamos perto de uma janela. Eu nem a tinha notado no escuro. O vidro estava sujo, mas intacto, e além dele havia o céu noturno e o fraco brilho alaranjado dos postes de luz lá embaixo. 12º andar. Eu sabia disso instintivamente. Ele avançou novamente, e desta vez eu não me esquivei. Eu o agarrei e o empurrei em direção à janela com toda a minha força. Ele me atacou com a lâmina. A lâmina roçou minha lateral. Calor, depois umidade. Não foi profundo o suficiente para me derrubar, mas o bastante para me lembrar da sensação de perda. Empurrei novamente. Ele se chocou contra a janela. O vidro resistiu. Ele ergueu a faca por cima da cabeça. Percebi o ângulo. Percebi a intenção. Eu golpeei seu pulso com o caco de espelho. O vidro o cortou. Ele estremeceu, deixando a faca ceder na sua mão. Não hesitei. Empurrei-o com o ombro no peito e dei-lhe outro empurrão. A janela trincou. Uma teia de aranha corria por ali. O ar sibilava através das rachaduras. Ele tentou se firmar, com as botas raspando no chão, mas não havia nada sólido. Empurrei novamente. A janela cedeu. O vidro estilhaçou-se para fora com um som agudo e explosivo, e uma rajada de ar frio atingiu meu rosto. Por uma fração de segundo, sua faca surgiu. Eu senti isso. Um soco forte entre as minhas omoplatas. No início não havia dor, apenas pressão. Então, o golpe. Ele me apunhalou pelas costas. O mundo ficou apertado, brilhante e estreito. Minhas mãos escorregaram. Mas o meu ímpeto já estava a avançar e o equilíbrio dele já tinha sido quebrado. Ele passou pela janela quebrada. Por um segundo, suas mãos agarraram a moldura. A máscara de porco olhou diretamente para mim, com os olhos vazios, e eu pude ver seus dedos cerrados em torno de cacos de vidro. Então ele escorregou. Ele caiu. Sem gritos. Sem movimentos bruscos. Apenas uma queda na escuridão. Recuei cambaleando da janela, engasgando com a própria respiração. Minhas costas doíam muito. Um calor se espalhou por baixo da minha camisa. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia fazer nada de útil com elas. Cambaleei em direção à porta do corredor. Minha visão ficou turva. Consegui sair para o corredor e desabei contra a parede, deslizando até atingir o tapete. Eu me forcei a me mexer. Me forcei a colocar os joelhos no chão. Me forcei a rastejar, porque ficar de pé era impossível. A escadaria ficava no final do corredor. Eu conseguia ver a placa vermelha de saída como uma brasa distante. O prédio ficou em silêncio novamente. Sem zumbido. Sem pegadas. Apenas minha respiração e o som úmido do sangue. Rastejei até meus braços arderem. Quando cheguei à porta da escada, empurrei-a com o ombro. Abriu.
Graças a Deus. Entrei cambaleando e fechei a porta atrás de mim. Não a tranquei. Minhas mãos não obedeciam. Apenas me encostei nela como se meu corpo pudesse ser uma fechadura. Eu não tinha meu celular. Aquilo me atingiu como outra facada. Sem telefone. Sem como ligar para o 911. Sem como ligar para ninguém. Minha mente buscava desesperadamente por opções. Gritar. Berrar escada abaixo. Tentar sair. Abri a boca para gritar e nada saiu além de um som seco e rouco. Então ouvi algo lá embaixo. Passos. Vários. Rápidos. Vozes, em tom urgente. Por aqui! Lanternas cortavam a escadaria, feixes brancos de luz refletindo nas paredes. Polícia. Polícia de verdade. Eles subiram as escadas rapidamente, dois a princípio, depois mais atrás deles. Armas em punho, luzes em movimento. Seus rostos estavam tensos de urgência, como se tivessem corrido em direção à ocorrência, e não passando ali por acaso. Um deles me viu encostado na porta e disse firme e alto. Senhor, mãos onde eu possa vê-las. Levantei as mãos lentamente. Minhas palmas estavam manchadas de sangue e poeira. Estou ferido, consegui dizer. Estamos com você. A equipe de emergência médica está logo atrás de nós. Um policial estava agachado perto de mim, mantendo a arma apontada para longe, mas ainda em posição de ataque. O que aconteceu? Máscara de porco, eu disse. Ele me esfaqueou. Eu o empurrei pela janela. O olhar do policial se voltou para seu parceiro. O parceiro dele acionou o rádio. Suspeito pode estar caído. 12º andar. Janela arrombada. Vítima ferida. Ferimento de facada nas costas. Eu esperava incredulidade. Em vez disso, o policial agachado murmurou. Já era hora. Os paramédicos chegaram até mim e começaram a trabalhar, levantando minha camisa, pressionando o gaze no ferimento e fazendo perguntas às quais respondi com frases incompletas. Enquanto me colocavam na maca, vi mais policiais passando, subindo com determinação em direção ao corredor do 12º andar, como se já conhecessem o local. Na ambulância, o paramédico se aproximou e disse. Fique comigo. Você está perdendo sangue, mas está consciente. Isso é bom. No hospital, tudo se resumiu a luzes fortes, vozes curtas e cheiro de desinfetante. Eles remendaram minhas costas, deram pontos, verificaram se havia danos em algum órgão. Disseram-me que eu tive sorte de a lâmina não ter atingido nenhum órgão vital. Sortudo. Uma palavra que parece estúpida quando você foi sequestrado, esfaqueado e está deitado em uma cama de hospital com sangue seco no cabelo. Ramos entrou mais tarde. Ela parecia exausta. Não com aquele ar cansado típico de policial. Mas sim com aquele cansaço de quem está perseguindo algo por muito tempo e finalmente consegue capturá-lo. Você está vivo. Por pouco, eu disse. Ela assentiu com a cabeça, como se aceitasse aquilo como justo. Como eu cheguei lá? Perguntei. Como ele? Ramos sentou-se, pela primeira vez desde que a conheci, pareceu estar escolhendo a honestidade em vez do conforto. Recuperamos as imagens externas do seu prédio. A única câmera que ainda funciona estava apontada para o estacionamento. Meu estômago se contraiu. À 1h47 da manhã, um cara com uma jaqueta de manutenção entra. Não parece suspeito. Carrega uma bolsa de ferramentas. Ele vai até a porta do seu corredor como se já tivesse feito isso antes. Não deixei ninguém entrar. Você não fez isso. Essa porta fica entreaberta às vezes. As pessoas fumam. As pessoas levam o lixo para fora. É comum nesses prédios. Cerrei os dentes. Ele sai 5 minutos depois com você. Você está descalço, cabeça baixa. Parece que está meio dormindo, como se alguém tivesse te guiado sem te arrastar. É por isso que ninguém ouviu ou suspeitou de nada. Minha garganta secou. Você está dizendo que eu fui andando? Estou dizendo que você não estava lutando. Acreditamos que você estava sedado. Estamos aguardando os resultados dos exames das cartas que recuperamos. Adesivos, tinta, seja lá o que ele esteja usando. Ele não me carregou como bagagem. Ele me transformou em alguém que o seguia. Ramos prosseguiu. Já tivemos outros casos com imagens semelhantes. Alguém que se parece com um funcionário. Alguém que pertence ao grupo. Foi assim que ele se manteve ativo, não sendo um fantasma, mas sim se misturando à multidão. Você o encontrou? Perguntei. Lá embaixo. Os olhos de Ramos desviaram-se para o lado. Ele estava lá embaixo.
Ele caiu como você disse, ele está vivo e está sob custódia. Sob custódia, repeti, como se meu cérebro não conseguisse processar a informação. Ela assentiu com a cabeça. Você ajudou a capturá-lo. 2 policiais uniformizados entraram mais tarde com Ramos. Eles me olharam como se eu fosse uma mistura de vítima e testemunha, um cara com quem eles não sabiam como conversar. Um deles disse: Senhor, obrigado. Por quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Por nos ajudar a capturá-lo. Ele está ativo todos os anos no Dia dos Namorados. E nos dias seguintes também. Ele intensifica as ações até conseguir o que quer. O que ele quer? Repeti. Vítimas. Ele tem um padrão. Deixa cartões, força o contato, leva pessoas para o Horizon Arms. Há anos que tentamos ligá-lo a isso. O outro policial disse, sem rodeios. Então, Ramos acrescentou em voz baixa. O problema não era que não suspeitávamos. O problema era a falta de provas. Não havia câmeras dentro do Horizon Arms. As câmeras externas ficavam inoperantes metade do tempo. As vítimas eram pessoas em situação de rua ou estavam com muito medo de testemunhar. E toda vez que nos aproximávamos, o homem que estávamos vigiando desaparecia em um prédio com 10 saídas e um corredor de serviço que ninguém tinha registrado. O policial uniformizado disse. Internamente, o chamávamos de assassino do Dia dos Namorados. Não era um termo oficial. Era apenas o que ele era. Senti um arrepio na pele. Você sabia, eu disse. Nós suspeitávamos, Corrigiu Ramos. mas não o tínhamos. O policial uniformizado acrescentou. Algumas pessoas o chamam de homem-porco. Aquele nome parecia um desafio de acampamento. Não combinava com a facada nas minhas costas. Agora o temos. Porque você reagiu. Recebi alta 2 dias depois, com mais pontos, mais remédios e um pacote de informações tão grosso que me deu vontade de vomitar. Ramos deu um jeito de conseguir um quarto de hotel para mim por um curto período, através de um programa de assistência às vítimas. Não era luxuoso, mas tinha fechaduras que funcionavam e funcionários na recepção que olhavam para cima se alguém entrasse às 3 da manhã. Nolan me encontrou lá, sentou-se na beirada da cama e ficou um tempo em silêncio, porque às vezes um amigo não precisa preencher o silêncio. Às vezes, ele só precisa estar ali para que você não se sinta o único ser humano na Terra. Eles o pegaram. Disse Nolan finalmente. Sim, eu disse. Você está bem? Eu ri uma vez, uma risada aguda e sem humor. Não, eu disse. Mas estou vivo. Por um dia, quase acreditei que tudo poderia terminar ali. Eles o pegaram. Eles o capturaram. O homem-porco. O assassino do Dia dos Namorados. Assisti a reportagem local no meu celular, com o volume baixo. Não mostraram o rosto dele. Mostraram o prédio. Mostraram a fita da polícia. Mostraram uma maca sendo colocada em uma van. Disseram suspeito sob custódia, investigação de longa duração e comunidade aliviada. Ramos ligou e disse. Ele está falando. Sobre o quê? Sobre você. Meu estômago se contraiu. Por quê? Perguntei. Ainda não sabemos. Mas ele está obcecado. Você precisa se mexer. Eu já tinha decidido isso. No dia seguinte, fiz ligações. Consultei anúncios. Perguntei a Nolan se eu poderia guardar algumas coisas na casa dele. Liguei para o meu senhorio e disse que estava rescindindo o contrato de aluguel e que podia gritar, porque gritar significava que ele era humano e previsível, e não apenas cantarolando por trás de uma máscara. Voltei ao meu apartamento uma vez, durante o dia, com Nolan e 2 policiais. Eu não queria. Mas eu precisava de roupas. Precisava do meu laptop. Precisava da minha vida em caixas. O corredor parecia o mesmo de sempre. Tinta bege. Carpete barato. Cheiro de comida vindo de debaixo de uma porta. Normal. Arrumamos as coisas rapidamente. Nolan carregou a maior parte, porque minha perna e minhas costas ainda estavam destruídas. Os policiais ficaram parados no corredor, observando como estátuas. A senhora Lowell saiu uma vez e me olhou com preocupação e curiosidade. Fique em segurança, meu rapaz. Você encontrou mais algum cartão? Hoje não, eu disse. Ele assentiu com a cabeça, como se hoje fosse a única palavra que importasse. Eu nunca mais dormi naquele apartamento. 2 noites depois, eu estava no hotel. Finalmente consegui comer algo além de biscoitos de máquina automática.
Finalmente consegui ficar sentado sem me assustar com cada barulho do corredor. Eu estava deitado de costas, olhando para o teto, quando ouvi um som fraco do lado de fora da porta. Raspagem de papel. Nenhuma batida na porta. Nenhum passo. Apenas o som suave e deliberado de algo sendo empurrado sobre o tapete. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu não me mexi. Eu não respirei. O som parou. Então ouviu-se um sussurro de papel deslizando por baixo da porta. Sentei-me depressa demais e senti uma dor aguda nas costas, mas o medo a cobriu como um cobertor. Encarei a pequena fresta embaixo da porta. Um canto de cartolina branca sobressaía. Eu não toquei nele com as mãos. Peguei uma caneta do hotel na mesa de cabeceira e usei-a para prender o papel e puxá-lo completamente para dentro do quarto. Era um cartão de Dia dos Namorados. Papel grosso. Capa lisa. Sem porquinhos de desenho animado. Sem glitter. Abri com a caneta e o polegar, com cuidado como se estivesse desarmando algo. Por dentro, em marcador preto, as letras estão nítidas e firmes. Nos veremos em breve, meu namorado. E na parte inferior. Beijos. Minha garganta apertou. Meus ouvidos zumbiram. Peguei meu telefone e liguei para Ramos com as mãos tremendo tanto que quase o deixei cair. Ela atendeu no segundo toque. Detetive Ramos, pois não? Está aqui. O que está aí? Perguntou ela, já mais incisiva. Um cartão, eu disse. Debaixo da porta do meu quarto de hotel. Silêncio por meio segundo. Então. Não toque nisso. Não saia do quarto, tranque a porta, vou mandar a polícia. Pensei que você o tivesse prendido, eu disse, e minha voz falhou. Sim, temos o homem que prendemos. Disse ela, e sua voz ficou tão monótona que meu estômago revirou ainda mais. Encarei o cartão sobre a colcha como se ele estivesse queimando o tecido. Então comecei. Ramos interrompeu, em voz baixa. Fique onde está, estou a caminho. Sentei-me na beira da cama do hotel, com o telefone na mão, encarando o cartão até meus olhos arderem. Em algum lugar no corredor, nada se movia. Nenhum zumbido. Nenhum passo. Apenas silêncio. E a certeza de que o que quer que estivesse me esperando no Horizon Arms não se resumia a um homem com uma máscara de porco.